Olá, nesse vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre as penalidades disciplinares que são aplicadas aos servidores públicos quando eles cometem determinadas condutas que são proibidas por lei, pela lei municipal, pela qual ele deve ser submetido e obedecer às normas nelas estabelecidas. Muito bem, o tema de hoje diz o seguinte: penalidade de advertência, quando e como aplicá-la ao servidor público. Nós sabemos que o servidor público tem algumas obrigações, algumas responsabilidades que ele tem que cumprir. E tem aquelas proibições de determinadas condutas que ele não pode praticar de forma alguma, sob pena de sofrer penalidades disciplinares, desde a mais branda, que é a advertência, e até aquela que é da demissão do serviço público. A Lei 8.112 de 1990, que trata do regime jurídico dos servidores públicos municipais, vai ser adotada por mim nesse vídeo de hoje, como eu tenho feito em outros vídeos para tratar desse assunto, e você vai basear aí no que eu estou falando na sua lei municipal, que normalmente repete o que está nessa lei federal 8.112 de 1990. Muito bem, se nós analisarmos essa lei 8.112 de 1990, nós vamos ver que as penalidades disciplinares que podem ser aplicadas a servidores que infringirem determinadas situações no serviço público são as seguintes. A primeira delas, advertência; a segunda, suspensão; a terceira, demissão; a quarta, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade; a quinta, destituição do cargo em comissão; e a sexta, destituição da função comissionada. Nesse vídeo de hoje nós vamos nos ater a falar da penalidade disciplinar de advertência, que é aquela penalidade mais branda que existe prevista no Estatuto Federal, na Lei 8.112 de 1990, a ser aplicada aos servidores públicos federais, como também são repetidas nas leis estaduais aos servidores do Estado e nas leis municipais aos servidores municipais. O que vem a ser advertir o servidor ou a pena de advertência? O que quer dizer quando eu tenho que aplicar uma pena de advertência ao servidor? É aquela pena onde que eu vou chamar a atenção do servidor. Não faça isso, tá? Não pode, não faça assim. Então essa é uma pena de advertência. Ou que eu vou admoestar o servidor, ou seja, eu vou avisá-lo, vou lembrá-lo por escrito, tá? Essa advertência tem que ser por escrito, de que ele não pode fazer o que ele está fazendo, porque ele está infringindo um dispositivo da lei municipal que proíbe essa prática desse ato. Então é uma advertência mais branda. Eu aviso, eu vou lembrar, eu vou avisar o servidor de que ele está cometendo uma infração disciplinar. Mas para que eu possa aplicar uma pena de advertência, eu tenho que montar um processo administrativo, disciplinar, de forma regular. O que pode ser feito, inclusive, através de um processo de sindicância mais simplificado. Mas eu tenho que ter um processo administrativo onde eu vou dar oportunidade ao servidor de se defender contra aquela imputação que tem contra ele. Chegou para mim um fato dizendo que ele infringiu um dos dispositivos que estava proibido pelo Estatuto do Servidor. Então ele vai responder por aquilo, ele tem o direito de se explicar, de fazer a sua defesa, de garantir-lhe o contraditório e essa ampla defesa, que é uma regra constitucional prevista no artigo 5º da Constituição Federal, que trata das garantias e dos direitos das pessoas, em seu inciso 55, tá certo? Muito bem, se eu aplicar uma pena de advertência a um determinado servidor público pela prática de um ato proibido que ele praticou, ele vai ter esta advertência registrada no seu assentamento funcional junto ao setor de RH do município ou da Câmara Municipal,
que perdurará por um período de 3 anos, tem que ficar ali por um período de 3 anos. Se nesse período de 3 anos o servidor não sofreu nenhuma outra penalidade, esse registro do seu assentamento será cancelado. Dali para frente não vai constar mais nenhum registro na sua ficha funcional. Então é dessa forma que funciona a situação, tá certo? Muito bem, mas vamos analisar agora, entrando um pouco mais em detalhes, quando poderá ser aplicada a pena de advertência, em que situações, em que hipóteses a lei municipal prevê, como prevê o Estatuto Federal. O Estatuto Federal traz um rol de condutas proibidas ao servidor público no seu artigo 117. Então vocês vão ver que tem um rol grande lá de 19 imputações ao servidor, ou de regras que ele tem que obedecer. Se ele desobedecer qualquer uma delas, ele fica sujeito a responder a um processo administrativo disciplinar. Com relação à advertência, quais são as condutas desse rol de 19 condutas que ele não pode praticar, que se ele praticar, ele vai ter que responder um processo administrativo que pode culminar na aplicação dessa pena de advertência. Não são todas essas 19, são aquelas mais brandas, por isso a penalidade também é mais branda, é de advertência, não é de suspensão, não é de demissão, que são as mais pesadas. Então é de advertência. Em que hipótese a lei 8.112 de 1990, em seu artigo 117, separou quais são as hipóteses em que o servidor pode se enquadrar e receber uma pena de advertência se porventura ele vier a praticá-las. São aquelas enumeradas nos incisos de 1 a 7, do Estatuto Federal e 19, tá certo? De 1 a 7 a 19. Ou seja, aliás, não é de 1 a 7, é de 1 a 8, inciso 1 a 8 do Estatuto. Tá? Então, se ele cometer essas infrações de 1 a 8 e a 19 do artigo 117, que eu vou ler para vocês agora, ele fica sujeito a um processo disciplinar que pode culminar na sua advertência. Para que ele seja aplicada a advertência, ele obviamente tem que ser a primeira vez que ele responde a um processo, porque se ele for reincidente, vocês vão ver que a situação muda e eu vou explicar isso em outros vídeos, quando for falar da suspensão e da demissão. Muito bem, quais são as hipóteses, então, previstas no artigo 117, que normalmente tem também na lei municipal e na lei da Câmara Municipal, tratando desse assunto. O artigo 117 mostra que qual que é a primeira hipótese, tá certo? No seu inciso 1. É aquela em que está proibido ao servidor ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato dele, tá certo? Então, se ele faz isso, ele está cometendo uma falta disciplinar que pode levá-lo a responder um processo administrativo disciplinar que pode resultar na advertência. Eu vou ler aqui as hipóteses, lógico, não vou falar de uma por uma, explicar, porque não cabe nesse vídeo nosso, poderemos estar falando em outras situações. Mas a primeira hipótese é essa do inciso 1, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. A segunda, retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. É o inciso 2 do artigo 117. Outra hipótese. Terceira hipótese, no inciso 3 do artigo 117. Recusar fé a documentos públicos. Quarta hipótese, inciso 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Quinta, inciso 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Sexta hipótese, inciso 6. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Sétima hipótese, inciso 7. Coagir ou aliciar subordinados
no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou partido político. Oitava hipótese, inciso 8, manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. E nona conduta proibida, que está prevista no inciso 19 do artigo 117 da 8.112, que é recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado, tá certo? Então essas são as hipóteses em que, se o servidor cometer qualquer uma delas, ele fica sujeito a um processo administrativo disciplinar e vai ser a ele aplicada uma pena de advertência. A competência para determinar a instauração de um procedimento administrativo contra o servidor que infringir uma dessas regras é do seu chefe imediato, do secretário, do diretor, se for o caso, do coordenador, ou até mesmo do próprio prefeito, se esses agentes não tiverem autonomia ou delegação de poderes para agir de tal forma, tá certo? Muito bem. Outra questão. Existe um prazo prescricional para que eu possa instaurar um procedimento contra um determinado servidor que tenha cometido uma dessas infrações que eu li para vocês agora. Então, aconteceu a infração, a partir daquele conhecimento que o chefe do servidor tem daquele fato, ele dispõe de 180 dias para, pelo menos, instaurar o procedimento administrativo. Então, se aconteceu um fato faz 2 meses, chegou ao conhecimento dele hoje que esse fato ocorreu, a partir de hoje ele tem 180 dias para instaurar um procedimento administrativo contra o servidor. Isso porque tem um detalhe, com abertura, por que eu digo tem o prazo para fazer a abertura do processo? É porque abrindo-se o processo disciplinar, administrativo ou de sindicância, se for o caso, a instauração desse processo por si só já interrompe o prazo de prescrição de 180 dias que eu disse para vocês, até que seja deferida a decisão nesse processo, dizendo, olha, ele é culpado ou não é culpado. Agora, quando eu digo que ocorrendo essas hipóteses, aplica-se essa penalidade de advertência ao servidor, é relativo. Porque às vezes chega uma denúncia dizendo que ele praticou uma dessas infrações, instaura-se um procedimento, ele faz a sua defesa, prova que nada disso ocorreu, obviamente que o processo será arquivado. Caso contrário, comprovado que ele realmente praticou esse ato, ele vai sofrer uma advertência por escrito do seu chefe imediato, advertido, olha, fica advertido que não pode praticar esse ato que foi ocorrido tal dia, esse assado, porque infringiu o disposto no artigo tal, do inciso, coisa assim, da lei municipal. Com isso, aplica-se a pena de advertência, o chefe assina, entrega para ele, com cópia, vai para sua ficha lá no RH, consta no seu histórico funcional durante 3 anos, vai ficar ali registrado. Passou 3 anos, ele não cometeu outra falta disciplinar, o registro será cancelado. Então esse é o vídeo que eu trago para vocês hoje, falando sobre essa penalidade disciplinar aplicada em determinadas situações ao servidor público, que é a advertência. Em outros vídeos posteriores, quero falar das outras penas, tá certo? Das outras penalidades. Então eu encerro esse vídeo de hoje, agradecendo você que nos acompanhou até agora, pedindo a você que está chegando agora que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que compartilhe os nossos vídeos, para que ele possa chegar também ao conhecimento de outras pessoas. Inscreva-se no canal, tá certo? Deixe a sua mensagem para que o nosso vídeo possa crescer, ou melhor, o nosso canal possa crescer a cada dia mais. Obrigado a todos pelo acompanhamento e até a próxima, se Deus quiser.